Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite, adorando ao Senhor, juntamente com a nossa orquestra. 3, o hino número 3 da nossa harpa. Glória a Deus. Paz e santo gozo em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu bem. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo está unido, com Jesus se conservar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu eterno, onde ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 33, com tua mão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Com tua mão segura bem, vá dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie
estrada escura, eu ouço o vento, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, medo por mim quiseste atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltar, diz esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. Ó meu Jesus, ó leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Abra sua Bíblia, o Salmo de número 37. E vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Fazer a leitura participativa. Salmo de número 37. Eu vou ler só até a primeira parte do versículo de número 7 aqui. Parte A desse versículo. Salmo 37, 1 até a parte A do versículo 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Vamos dobrar os nossos joelhos, orar por alguns momentos. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade, essa gloriosa presença. Meu Deus, eu quero depender inteiramente do Senhor, confiar no Senhor, a minha vida em tua presença. Nesta noite, meu Deus, tudo é comigo. Eu orei que nesta manhã, eu tenho confiado inteiramente no Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar.
Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós quero fazer aqui as apresentações dos irmãos. Se temos também algum amigo, qualquer pessoa, irmãos nos visitando, estaremos apresentando. Mas eu quero estar apresentando aqui, aqui do campo de Itapuranga, temos irmãos aqui do nosso campo. Se temos, eu quero pedir que se coloquem em pé. Não, né? De outros campos, temos alguém nos visitando? Sabe alguém nos visitando, vindo de outros campos? De outras denominações, de outras igrejas evangélicas, qualquer uma outra igreja que não é a Assembleia de Deus, se temos, eu quero pedir também que se coloque em pé. Pessoas que ainda não são evangélicas, alguém que ainda não é crente, mas também não temos, né? Ali da Vila Odete, o irmão Reginaldo justificou que não tinha como estar aqui hoje, mas eu sei que tem os irmãos. Eu queria pedir os irmãos lá da Vila Odete para colocar em pé. Aí, graças a Deus. Deus abençoe, podemos assentar. Lá do Conjunto da Eternidade, o Odetinho. Aliás, Conjunto da Eternidade não, Alto Refúgio. Troquei aqui. Todos os irmãos lá do Alto Refúgio, fiquem de pé. Tá aí, Deus abençoe. Agora sim, Conjunto da Eternidade, eu adiantei, só que eu troquei, eu pus o pastoral seu. Todos os irmãos lá do Conjunto da Eternidade. Aí, Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, o Antônio, Tereza e todos os irmãos que vieram lá do setor Morada Nova. Aí também, graças a Deus, Deus abençoe. Setor comercial, Mundinoí, todos os irmãos que vieram do setor comercial, Deus abençoe os irmãos. E lá do Parque Alvorada, Wagner, todos os irmãos também que vieram lá do Parque Alvorada, aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Valdir não está, mas tem irmão Valdir de pé, aí os irmãos, Deus abençoe. Vamos. São bem-vindos em nome de Jesus. Tem um pedido de oração aqui, irmãos. Normalmente nós fazemos a oração no final, mas eu quero já fazer essa oração. Rosiel, peço oração para minha avó, Maria das Dores Souza, e oração em favor da irmã Maria Alice, que não está passando bem. Quero pedir à igreja para nós colocarmos em pé e vamos orar em favor desses irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, primeiramente eu quero te louvar pela fé, pela esperança, pela certeza de que o Senhor está presente, de que o Senhor nos abençoa, de que o Senhor cura as enfermidades, que o Senhor ameniza o sofrimento, tira as dores. O Senhor é aquele que toda a nossa vida está nas tuas mãos. Pai, ajuda-nos a confiar, visita essas pessoas. Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar sentados como estão. Nós já colocamos em pé e recebendo. Os irmãos serão apresentados posteriormente nesta oração. E eu quero mesmo com os irmãos aí sentados, eu quero estar lendo aqui 3 versículos, ou 4 versículos, o livro de Oséias, capítulo 8, versículos 7 ao 10. Oséias, capítulo 8, versículos 7 ao 10, que diz assim: Pois semeiam o vento e ceifam o turbilhão,
Nele não há trigo em espigas, e erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel está tragado agora, e se acham eles entre as nações como um vaso em que não há prazer, pois subiram a Síria ou como um jumento montês, sozinho, Efraim dá presentes aos seus amantes. Ainda que deem presentes entre as nações, agora os congregarei, e começam a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Eu quero, nesta noite, estamos aqui reunidos, um grupo de irmãos, faltando muitos irmãos, mas nós estamos aqui, um grupo de irmãos, e eu hoje estava orando, hoje aqui de manhã, e até fiz aquela leitura no capítulo 30, ou no Salmo de número 37, eu estava orando aqui de manhã, e Deus até colocou aquele texto com relação a uma análise aí, uma meditação nele, mas isso na minha própria vida aqui, é com relação a entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele. Eu vejo aquele texto muito ligado à vontade de Deus, à vontade de Deus. Eu acho que ali o salmista, ele depositou a confiança em Deus. E eu acho que nós, como igreja hoje, precisamos atentar muito para isso. Isso me levou a estudar um pouquinho hoje, e eu acabei aqui meditando, estudando um pouquinho sobre a vontade de Deus e as nossas escolhas, as nossas decisões. E eu li como base esse versículo, mas daqui a pouco nós vamos estar lendo outros versículos na palavra de Deus. Mas eu quero nesta noite estar falando com os irmãos a respeito das nossas decisões. Irmãos, nós somos livres para escolher, nós somos livres para tomar decisões, mas nós somos escravos das consequências dessas escolhas, das nossas decisões. Nós somos livres para decidir, para escolher. Agora, as escolhas, com certeza, elas vão trazer benefícios ou problemas, e nós somos, aí já nós não temos o direito de escolher, de aceitar as consequências ou não. Somos livres para semear o que quisermos, mas somos obrigados a colher o que semeamos. Na realidade é isso que eu quero passar para os irmãos aqui nesta noite. Nós somos escravos das consequências das nossas decisões. Escravos por quê? Porque nós não temos o direito de determinar o resultado com relação às nossas decisões. Foi por isso que eu li aqui, nesse livro de Oséias, nesse capítulo 8, e principalmente o versículo 7, porque depois do 8 até o 10, já fala um pouco dos resultados. Israel começa a colher os resultados das suas decisões. Mas no versículo 7, por exemplo, aqui diz: pois semeiam o vento e ceifarão o turbilhão. Tem a Bíblia corrigida, fala aqui, quer ver? Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. A atualizada diz: semeiam ventos e colhem tempestades. Então, semeou o que? Vento. Colheu o que? Tempestades. Então, é o resultado da semeadura. E essa lei na Bíblia, ela é tão real como a lei da gravidade. Se eu soltar esse microfone aqui, se eu pegar esse microfone e soltar ele aqui, ele vai cair aqui de uma forma, uma força, que pode até danificá-lo, pode até estragá-lo. Qual a razão da queda?
é a força da gravidade. Então, isso é uma lei estabelecida por Deus. Ninguém vai subir na galeria da igreja e pular aqui embaixo. Por quê? Porque ele sabe que existe a lei da gravidade que nos impulsiona aqui para baixo. Essa questão do peso, nós sentimos um peso, está relacionado a essa lei da gravidade. E essa lei da semeadura, da colheita, ela é tão real como a lei da gravidade. Então, nós semeamos, nós colhemos. Então, nós somos livres, temos todo o direito de escolher. Hoje você já escolheu algumas coisas. Com certeza hoje de manhã os irmãos escolheram a roupa que ia vestir, às vezes decidiram o que ia almoçar, e decidiram, são muitas coisas aí. Com certeza foram várias escolhas. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, e cada uma delas traz uma consequência. Como eu disse aos irmãos, positiva ou até negativa. Então, a liberdade na nossa vida, ela verdadeiramente é um presente de Deus. Todo homem gosta de ser livre. Toda mulher gosta de ser livre. Existe até um ensino, um entendimento errado com relação à liberdade, porque às vezes alguém usa da liberdade para fazer aquilo que é errado, considerando que é livre. Aí, às vezes, ele torna escravo sem perceber, sem saber. Por que uma criança ou um adolescente pega, por exemplo, um cigarro e fuma? Porque ele se sente livre para fazer isso, não é verdade? Mas por que uma pessoa já depois de um certo tempo não consegue deixar de fumar? Porque ele tornou escravo daquilo que a princípio ele fez porque era livre. Depois ele tornou escravo, não dá conta de deixar. Então, isso, irmãos, é uma lei tão simples. Inclusive toda a palavra que eu vou transmitir hoje é muito simples. Mas ela é uma realidade, e eu acho que todos nós precisamos meditar, precisamos entender. Às vezes hoje, você vê alguém que está desviado da igreja, afastado, distante, e que joga a culpa. Se você perguntar para ele, por que você está fora da igreja? Ele vai responder, foi o pastor, foi o ministério, foi alguém, foi um grupo, foi alguém que me pisou, foi alguém que fez isso, fez aquilo, e fez com que eu saísse. Normalmente, quando alguém me comenta isso, fala isso para mim, eu já fico com o pé atrás. Eu não acredito 100%. É claro que nós temos uma obrigação de tratar todo mundo bem, de fazer um trabalho para juntar mais pessoas, maior número de pessoas possíveis. É um dever da igreja, é um dever do pastor, é um dever do ministério, é um dever de cada grupo na igreja, cada departamento. Mas tem uma coisa: a maioria daquelas pessoas que saem, elas saem porque teve a liberdade, foi a liberdade, usaram mal essa liberdade, tiveram liberdade para fazer o que quis por aí e depois não deu conta de voltar. Então, essa questão dessa liberdade, que é um verdadeiro presente, às vezes traz problemas sérios. Às vezes é até pior, até nos prejudica. Vocês já observaram essas crianças, que elas vivem totalmente livres, elas não dão satisfação para os pais. Às vezes é um menino de 12, 13 anos, já começa assim. Vocês já observaram o resultado, depois aquilo que elas colhem por isso? E às vezes é fruto de um excesso de liberdade. Às vezes, quando ela cresceu, ela tornou adulta, ela vai enfrentar alguns problemas e ela vai pensar assim: se o meu pai, se a minha mãe tivesse me segurado mais, tinha sido melhor. Às vezes tem pessoas hoje que pensam isso, estão vivendo um problema, uma dificuldade. Então a liberdade é um verdadeiro presente, é um grande presente que Deus nos deu, só que ela pode trazer problemas
pode trazer um efeito negativo na nossa vida, com certeza. Mas no capítulo, eu quero voltar aqui, depois eu vou voltar a esse texto que eu acabei de ler, aqui em Oséias, mas eu quero fazer menção de um outro aqui, que é Gálatas. Eu sei que quando eu falo assim os irmãos já sabem. Gálatas capítulo 6, versículo 7. É um texto 7, 8, 9. Ele vai falar bem claro também com relação a isso. Por isso eu disse para os irmãos, é um texto que muitos irmãos sabem de cor, já ouviu falar muitas vezes, mas eu acho que sempre é importante nós estarmos lembrando disso. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 7, primeiramente eu quero ler esse, fala assim, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então a Bíblia diz assim, Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Irmãos, isso aqui é uma questão totalmente definida. Isso aqui, existem doutrinas na Bíblia, textos na Bíblia, que tem uma certa dificuldade para interpretar. Eu entendo isso. E tem muitos deles que me deixam em dúvida, que eu tenho que me debruçar em cima disso aqui, quando eu tenho que dar uma palavra, alguém escolhe um texto, eu tenho que procurar, e eu, longe de mim, falar que sei muito. Não sei muito, na realidade não é isso. Agora, isso aqui é definido. Isso aqui não existe um meio termo. Quando a gente fala de textos difíceis, vocês lembram que o apóstolo Pedro, ele escrevendo na sua epístola, numa das suas epístolas, ele diz assim que há na Bíblia textos de difícil interpretação. O apóstolo Paulo escreveu alguma coisa que era difícil de interpretar, que muitos torcem para a sua própria condenação. O apóstolo Pedro chegou a falar isso. Então, na realidade, não é tão fácil. Mas essa aqui não. Diz, o que o homem semear, ele vai colher. É uma coisa definida. Então, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Não precisa, isso aqui não tem existe textos aí que algumas denominações interpretam de uma forma diferente da nossa, colocam de uma forma diferente da nossa. Agora esse aqui não, qualquer um que lê entende, é muito simples. Nós estamos precisando mais de atentar para isso. Eu estava até analisando isso aqui, esse assunto aqui, essa palavra, e lembrando do capítulo 28 de Deuteronômio. O que nós encontramos no capítulo 28 de Deuteronômio? No capítulo 28 de Deuteronômio, nós encontramos uma série de versículos falando de bênçãos. Ver. As bênçãos, a partir do versículo 1. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. A partir do versículo 15, castigo por desobediência. Como é que começa o capítulo 28? E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aí vem uma série de promessas. Quando chega no versículo 15, diz assim, será porém que se não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. E daqui para frente a coisa vira maldição. Então é definido, irmãos. O crente precisava ser mais criterioso, mais cuidadoso. Nós erramos muito. Eu não quero falar vocês, eu quero dizer nós. Eu me coloco no mesmo grupo.
eu faço parte do mesmo grupo, da mesma igreja. Nós erramos muito. A palavra de Deus tem muita coisa definida, clara, mas às vezes nós facilitamos, nós maneiramos, nós queremos dar uma ajeitada e não tem como ajeitar. Então aqui, esse capítulo 28, se ouvirdes a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que ele, aqui segundo a Bíblia diz, hoje te ordeno, então nós somos abençoados. Mas se nós desobedecermos, nós seremos amaldiçoados. Às vezes você questiona, muitas vezes a gente ouve um questionamento na rua, por que que o ímpio às vezes supera? Por que que o ímpio às vezes consegue, às vezes até superar o crente no sentido financeiro, na saúde, na prosperidade, nessa prosperidade aparente? Mas a Bíblia é bem clara. O salmista Davi, no Salmo de número 73, ele chegou a falar assim, falou, olha, meus pés, quando eu ouvi a prosperidade dos ímpios, meus pés quase que se desviaram. Mas tem um momento que ele entra no santuário de Deus. Esse santuário aqui, eu não sei, eu acho que foi a presença de Deus. Eu não quero falar que é a igreja, mas é a presença de Deus. Teve um momento que ele chegou bem perto de Deus, e aí ele falou assim, aí eu vi o fim deles. E aí ele faz um comentário sobre a vida deles, sobre o comportamento dele. Não, bom é estar com o Senhor, bom é servir ao Senhor, bom é confiar no Senhor. Esse Salmo 37 que nós lemos diz assim, não te dignes por causa dos malfeitores. Que às vezes nós vemos a prosperidade deles e até alguns têm até inveja, né? Mas a Bíblia é enfática, é segura com relação a isso, não deixa margem de dúvidas. Então, irmãos, a colheita ela é de acordo, tem alguns detalhes com relação à colheita e à semeadura. Por exemplo, tem um deles aqui. Nós nunca colhemos, normalmente nós não colhemos na hora que plantamos. Aqui, nesse mesmo texto de Gálatas, o versículo 9, deixa bem claro isso, você vê? Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo. Se você ler Eclesiastes, capítulo 3, fala que tem um tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Quer dizer, significa o tempo de plantar, o tempo de ceifar. Então tem um tempo do plantio, um tempo da colheita. Eclesiastes capítulo 11 também diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias, não é na hora. Então a semeadura, nós semeamos tanto no aspecto positivo como no negativo. Às vezes a colheita não é na hora. Às vezes você vê uma pessoa que está cometendo muitas impiedades na igreja, escandalizando, e nós olhamos e falamos, meu Deus, por que ele ainda não caiu? Não teve não aconteceu nada com ele ainda. Não aconteceu. Mas foi o que o salmista disse lá no Salmo 73, quando ele entrou no santuário de Deus, aí eu vi o fim. Irmãos, a coisa é séria. Esses dias eu estava com um pastor, e esses dias não, já há algum tempo, e ele tinha um grupo de companheiros, e ele teve uma vida bem desregrada, bem fora dos padrões da palavra de Deus, da orientação da palavra de Deus. Viveu com um grupo mais ou menos do mesmo jeito, e é um grupo de pessoas famosas. Tiveram todos eles bem no ápice,
são cantores, pregadores. Esse grupo era formado por talvez uns 8 por aí assim. Aí eu estava conversando com ele. Esse povo, se a gente olhasse há 20, há 30 anos atrás, eram pessoas promissoras, pessoas que reuniam multidões. Quando falava que um cantor daquele estava numa reunião, ele enchia, reunia gente demais. Se falasse que um daqueles pregadores estava ali também, eles pregavam e era aquele movimento tremendo. Mas o tempo passou, irmãos, e não foi muito rápido. Interessante, parece que Deus irou mesmo com aquele grupo, porque na realidade, todos eles pagaram o preço. Todos eles. Alguns já morreram, alguns sumiram, ninguém sabe notícia, desapareceram. O certo é que desapareceram. Daquele grupo que andavam juntos, eu lembro deles, conheci praticamente todos. Então, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, o que ele semeia, é o que ele ceifa. Então, e a colheita, normalmente, ela não é ela é depois do plantio, um pouco depois, não sabemos quanto tempo. E a colheita, ela é tão certa como a semeadura. É o que eu disse aqui com relação a dúvidas. Esses textos não deixam nenhuma dúvida. Mas colhemos os frutos da mesma espécie que plantamos. No capítulo 7 de Mateus, diz que a gente não planta. Quer ver? Eu até vou ler aqui. Eu não dou conta de citar de cor. Mas capítulo 7, versículo 17 e 18 de Mateus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, o versículo anterior diz assim: por seus frutos conhecemos. Porventura se colhem uvas nos espinheiros, ou figos nos abrolhos? Não tem jeito. Nós vivemos uma região que todo mundo conhece, mesmo que ainda não trabalhou na zona rural, mas conhece um pouco disso. Sabe que a mesma terra que você planta pimenta, que arde muito, você planta cana e dá doce, né? Você planta arroz, dá arroz, planta feijão, dá feijão. Então, a colheita é de acordo com a semeadura. É uma das leis. Isso é uma lei estabelecida por Deus que não tem jeito de mudar. Não tem jeito. Não tem jeito de você plantar uma coisa e nascer outra. E no capítulo 4 de Jó, versículo 8, Jó capítulo 4 e o versículo 8, a palavra de Deus diz assim, né? Conforme tenho visto, os que cultivam iniquidade e semeiam aflição, a cegam. Ou seja, as colhem. Quem semeia iniquidade, planta aflição, com certeza vai colher. Provérbios capítulo 22, versículo 8. Provérbios 22 e o versículo 8. A palavra de Deus diz assim: aquele que semeia a iniquidade colherá males. O Salmo 126, versículo 6, esse já é totalmente diferente. Mas ele fala do resultado daquilo que nós plantamos. Salmos de número 126 e o versículo 6. Você quer ver? Embora alguém saia chorando, levando a semente para semear, tornará a vir com júbilo trazendo os seus feixes. Quem semeia a iniquidade, quem semeia
a aflição com certeza vai colher. Mas aquele que sai levando a semente, qual é a semente? É a palavra. Irmãos, coisa maravilhosa, coisa que compensa é quando alguém sai para fazer a obra de Deus. Quando alguém sai pregando o Evangelho, pregando uma mensagem. Você pode observar, eu lembro de uma ilustração que eu li, num dos periódicos da Assembleia de Deus, sobre um menino, um moço que chegou na casa do pastor e falou para o pastor assim: pastor, tira meu nome da igreja, porque eu vou afastar da igreja, eu não quero mais ser crente. O pastor falou: meu filho, não faz isso não, você está aí na igreja, a coisa está tão difícil lá fora, não faça isso. Ele disse: não, mas eu quero, é uma decisão minha, tomei uma decisão e não volto atrás, não quero voltar, e eu vou fazer isso aí. O pastor falou: tá bom, eu vou te pedir um favor, tá? Tá, se eu te pedir um favor, você faz? Eu faço. Pegou um papelzinho, notou o nome de alguém e falou: vai lá no hospital e ora para essa pessoa. Aí quando você chegar, aí sim, aí eu vou tirar seu nome. Pode ir lá, está aqui o papelzinho, com o nome, o quarto, o endereço onde ele está, qual hospital. E é só isso que eu vou te pedir, não é mais nada. O menino saiu. Daí a pouco o moço volta. Aí o pastor falou: agora você quer que eu tire o seu nome da igreja? Ele falou: não, eu quero que o senhor me dê mais papelzinho, mais endereço, que eu quero sair de novo. Eu quero continuar fazendo a obra. Glórias a Deus. Semear, irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós semearmos, vamos mudar a semente. Vamos procurar analisar o que nós estamos plantando, o que nós estamos escolhendo, porque com certeza nós vamos colher. Se não estamos, se ainda não colhemos, nós vamos colher. Então, e o fruto é da mesma espécie. O fruto, a natureza da semeadura, da colheita é a mesma da semeadura, não tem diferença. Outra coisa interessante é que nós nunca colhemos do tanto que plantamos. É outra lei da semeadura. Vocês já viram aquele que planta uma lavoura, ele planta um saco de arroz e colhe um saco de arroz onde ele plantou o mesmo saco de arroz, e ele fica feliz? Deu certo? Não deu. Então ele planta um saco, vai colher ali, dependendo da espécie, da semente. Se ele plantou arroz, por exemplo, rende muito. Um dia desse eu estava procurando o irmão Sebastião, que trabalhou com usina, ele trabalhava, eu não sei qual área que ele trabalhava, em usina de cana. Eu perguntei quanto que gasta para encher, qual é o rendimento da cana no aspecto do plantio. Ele falou: olha, a cana produz 10 tantos do que planta. Não é isso, Sebastião? Você vai plantar um alqueire, você colhe a cana de um alqueire e planta 10. Então vai produzir 10 tantos. É pouco, né? Na cana, na realidade, não é muito. Mas o arroz dá muito mais do que isso. O arroz, a produção é muito maior do que essa. Então, existem sementes que a produção é muito mais. Mas tem uma coisa: ninguém colhe só o que plantou. Ele normalmente colhe mais. Com relação, voltando aqui a essa questão da colheita, da espécie, eu quero ainda fazer menção, eu não quero fazer menção do capítulo de Gálatas, capítulo 6, e é do versículo 8, que eu não falei, mas eu quero deixar quero que a gente observe. Nós estamos aqui para estudar, né? Eu não estou preocupado com os irmãos. Dá glória a Deus, se quiser dar glória a Deus, dá. Se não der, não tem nenhum problema. Eu quero é que a gente saia daqui falando assim: eu quero mudar a minha semente. É isso que eu quero. Meu desejo é esse aí. É que a gente saia daqui e a gente saia convicto. Eu mesmo, hoje de manhã eu estava aqui pensando, orando e pensando: gente, as minhas escolhas, o que eu estou escolhendo? O que eu estou plantando? Eu preciso analisar muito bem isso. Glórias a Deus. Mas o versículo 8 diz assim: porque o que semeia na carne ceifará a corrupção,
Eu tenho uma Bíblia com uma linguagem um pouquinho diferente, eu trouxe até de propósito. Eu gosto de estudar a Bíblia olhando mais de uma linguagem. E eu quero ler nela. Vocês estão observando que eu estou lendo mais nela. Mas esse agora eu li na outra aqui, na corrigida. Essa aqui vai falar assim, quer ver? Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vocês observaram a definição aqui, a clareza. Semear na carne, semear as coisas relacionadas à carne. Semear no Espírito, semear no reino de Deus, naquilo que é relacionado ao Espírito. O que você semeia na carne, você vai colher para a carne. Prazeres para a carne, alguma coisa assim. Mas aquilo que você semeia no Espírito, é aquela visão de Pedro no capítulo 6 de João. Para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Ele está olhando a eternidade. Irmãos, vocês sabem que nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas muito imediatas. Nós não semeamos, nós não olhamos muito para frente, não. Nós queremos um lucro em cima, na hora. Nós somos muito tendentes a isso. Muito tendentes. Nós aqui, a nossa cultura, por exemplo, nós não investimos no futuro. Tem países onde o pessoal a cultura vai mudando, que o pessoal investe muito em previdência. Aqui a previdência, o pessoal investe um pouquinho em INSS, mas lá não, investem em previdência privada. Por quê? Porque eles olham para o futuro, faz um investimento visando o futuro, mesmo que ainda é para essa vida, mas visando o futuro. Então, agora, com relação nós, a igreja, nós investimos pouco naquilo que é espiritual. Quando essa questão aqui, que semeia na carne, semeia para aqui, as coisas daqui. Agora, semear no Espírito é semear para a eternidade. Então, é totalmente oposto e totalmente definido. Aqui não tem um meio termo. Mas voltando à questão da semeadura, nós semeamos e com relação à quantidade. Por exemplo, quando a gente lê 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 6, diz assim, quer ver? Vou ler nossa Bíblia aqui, é um pouquinho diferente aqui. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia abundância, também colherá em abundância. É outra lei da semeadura, com relação à quantidade. Voltando a Oséias, capítulo 8 e o versículo 7. Oséias, capítulo 8 e o versículo 7. Deixa eu ler aqui nessa Bíblia corrigida. Mas capítulo 8, versículo 7, porque semearam ventos e cegarão tormentas, ou semearam ventos e colhem tempestade. Vocês observaram que o vento é muito menor do que uma tempestade. Muitas vezes acontece um vento e não tem tempestade, mas quem semeia vento vai colher tempestade. Significa que vai colher mais do que semeou. Então, o apóstolo Paulo diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quando ele fala isso, ele está falando com relação a ofertas, a contribuição, né? Então, no capítulo 9, versículo 6, é o texto que nós lemos. Então, irmãos, essa lei da semeadura, como eu já disse aos irmãos, ela é muito clara. E eu estava falando com relação a escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas.
E essas escolhas trazem os seus resultados. Eu estava hoje observando essa palavra, refletindo nessa palavra, para nos transmitir aos irmãos, e a gente pode fazer uma análise no aspecto bem prático aqui. Por exemplo, se você sai daqui para Goiânia num carro que o motor não tem muita confiança nele, não está bem certo, os pneus careca, documento atrasado, aí no caminho um guarda te para, te aborda e te multa, aí você vai falar assim: é porque o guarda é ruim, ou é porque eu fui sem sorte, Deus podia ter me guardado? Não, é porque você tomou uma decisão errada, não deveria ter feito isso. Pior se o motor der um problema. Quando você escolhe uma roupa, você vai na loja, você compra uma roupa, então é uma escolha. Agora a consequência vem. Às vezes é uma irmã, por exemplo, e ela vai na loja, compra uma roupa, e a roupa não fica bem decente. Aí o que ela vai sair na rua, alguém diz: a fulana está vestindo meio desorganizado. Aí é uma consequência de quê? De uma escolha. Tomou uma decisão. Quando é um homem, pela mesma forma. Com relação à alimentação, eu estava observando, lembrando hoje, da alimentação. Irmãos, você come o que você quiser, não é verdade? Se você quiser comer 20% de gordura, você pode pôr na comida, não tem problema nenhum, ninguém quer nada com isso. Ninguém vai lá mudar seu cardápio. Agora, tem uma coisa, daqui a pouco você vai no médico, e o que acontece? Estava olhando uma Mauri ali, ó, que é farmacêutico. O que acontece, Mauri? Daqui a pouco, o colesterol está lá em cima. Aí ele vai e fala: meu Deus, Deus não me abençoou, os descrentes estão sadios. Tem muita gente que não é crente, está sadio, e eu estou doente. Mas qual a razão? Foi uma escolha. Uma escolha. Alguém come excessivamente, come doce. Doce de manhã, doce de meio-dia, doce de tarde. Aí daqui a pouco ele vai no médico. Chega lá, o que acontece? Diabetes. Eu não estou falando que todo mundo que tem diabetes, a causa é porque foi um comportamento errado, não. Mas eu estou falando que tem muita gente que está colhendo o que plantou. Nós estamos falando aqui sobre semear e plantar. De vez em quando a gente vê uma irmã que sobe na balança e não conta nem o peso, tem nem coragem de contar o peso, e às vezes está até correndo um risco, porque a obesidade traz o problema do colesterol, da diabetes, uma série de danos. Mas quando está na hora do almoço, na hora da janta, e aí vai, né? Às vezes essa comida, irmãos, eu não tenho nada com mesa de ninguém, com comida de ninguém não, mas eu estou falando sobre plantio e colheita. Eu estou falando aqui sobre semeadura e o resultado. Você semeia o que você quiser, mas o que você colhe, o que você semeou. Não adianta. Então são escolhas. Isso é uma decisão nossa. Nós escolhemos. É a Bíblia quem está falando. Deus, alguém fala assim: irmão, Deus faz o que quer, Ele é soberano. Exatamente. Por Ele ser soberano, Ele determinou algumas leis que regem o nosso universo. E quando rege o universo, rege de uma forma total. É no aspecto da alimentação, é no aspecto do cuidado, até da higiene. Às vezes alguém paga um preço até por uma falta de higiene. É outra coisa. Eu não estou aqui como pastor. O meu objetivo, o meu alvo principal é orientar uma igreja a ir para o céu. Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho disso. Você sabe por quê? Porque isso aí é zelo do corpo, e a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se ele é templo do Espírito Santo, irmãos, é uma propriedade que nem minha é. Esse corpo, Deus me proporcionou ele, mas não é uma propriedade minha. Eu tenho que entender que eu entreguei ele para Jesus, e eu preciso cuidar dele. Não é verdade?
Então, irmãos, nós pagamos pelas nossas escolhas. É um preço que nós pagamos. O homem é livre para escolher, para tomar decisões, mas ele está sujeito, ele pode escolher as decisões a ser tomadas, mas o resultado ele não escolhe. O resultado advém das decisões, vem daquilo que ele decidiu, daquilo que ele escolheu. E por isso é que eu disse aos irmãos que nós, como servos de Deus, como igreja, nós erramos muito. Nós deveríamos cuidar mais nas nossas decisões, nas nossas escolhas, naquilo que nós estamos plantando. Quem é que não conhece, não ouve falar no sistema, nesse aquecimento global? Quem é que não ouve falar nesses desmatamentos, nesses desequilíbrios que está acontecendo hoje? Às vezes, você já, esses dias, eu estava lendo no jornal que em Goiânia, por exemplo, não, em São Paulo, foi o dia mais quente desse período, assim, dessa mesma época do ano, foi de muitos anos. Eu acho que o último foi em 1955, me parece. Então, por que disso aí? São escolhas que os homens têm feito. E às vezes não cabe a nós, não está da nossa alçada. Nós olhamos e falamos, a culpa não é minha. Irmãos, mas eu faço parte. E eu devo cumprir o meu papel, fazer a minha parte. Irmãos, quem planta mentira, colhe engano. Quem planta amor, colhe afeto. Quem planta violência, colhe guerra. Quem planta respeito, vai adquirir confiança. Quem planta infidelidade, vai colher traição. Quem planta trabalho, colhe uma recompensa. Então é normal. Eu creio num Deus soberano, num Deus que Ele domina sobre todas as coisas. Tanto é que Ele estabeleceu essas leis para mim obedecer. Eu devo obedecer. Às vezes eu fico viajando, eu vou para Goiânia, por exemplo, e rodando ali dentro de Goiânia, às vezes eu até comento com a Glória assim, Glória, você já imaginou, se não fosse a lei de trânsito, se não fosse essa lei, você entra por exemplo, uma rótula, às vezes ela não tem um semáforo, mas é uma coisa assim que normalmente todo mundo chega devagar mesmo, e dificilmente você vê uma batida numa rótula daquelas. Pode observar. Por quê? Porque obedecem, tem que obedecer ali. Quem está ali dentro tem a preferência, quem vai entrar tem que esperar, mas sempre há aquela oportunidade de alguém entrar, não fica ali toda a vida, e a coisa caminha. Você quer ver bagunça? Por exemplo, eu fui em Cairo, a capital do Egito. Cairo, eu quase não vi semáforo. Dentro de uma capital que, segundo eu ouvi alguém comentando lá, é uma capital que lá, do povo, entre os moradores e turistas, eles calculam que ela tem 24 milhões de pessoas ali, todos os dias. Não é só os moradores, o pessoal fixo da cidade, não, mas aqueles que, entre todos ali, quem passa, quem mora ali, todos, de modo geral, tem muita gente. Se vocês verem a bagunça, as buzinas, as broncas, é uma coisa horrível, mas existem as leis, e essas leis foram criadas, estudadas, preparadas por homens, e elas já nos ajudam muito. Imagine você as leis deixadas por Deus.
Você sabe que nós estamos aqui agora, são exatamente 10:50. Mas o tempo está quente, daqui a pouco esfria um pouquinho, ameniza o calor um pouquinho, depois vem a madrugada, quando chega ali eu não sei nem o horário que o sol nasce direitinho, mas amanhã tem um horário para o dia amanhecer. Depois o sol vai caminhando, ou a terra vai girando e o sol vai tomando aí a sua direção. Pelo menos da forma da gente ver, a gente sempre fala, o sol está alto, o sol subiu, o sol desceu. Não é o sol, na realidade é esse movimento da terra. Mas você sabe por quê? Que todos os dias amanhece de manhã, de tarde anoitece? É uma lei estabelecida por Deus. Foi Deus que estabeleceu. Então, Deus criou essas leis perfeitas. Agora, nós precisamos obedecer. E dentro da Bíblia, é o livro de Deus, é o livro que orienta a nossa conduta, a nossa norma de vida. Então, irmãos, nós deveríamos mais atentar para isso. Como eu já disse aqui para os irmãos, se você semear amor, você vai colher afeto. Mas se você semear contenda, intrigas, você vai colher o resultado. Se você semear mentira, vai colher engano. Você vai mentindo tanto que depois até você mesmo começa a acreditar na sua mentira. Tem gente que mente tanto, que depois até ele mesmo acredita na mentira dele. É desse, não, você está duvidando? Tem gente assim. Ele costuma mentir tanto que depois até ele acredita. Até ele conversa e fala assim, acredita que é mesmo. Vocês já observaram que às vezes tem pessoas que acontece um fato, você está junto, acontece aqui. Dali na frente ele vai contar para outro, ele já conta totalmente distorcido, totalmente diferente. E é com aquela intenção mesmo de mentir. Então, mas ele vai colher engano, vai viver a vida desse jeito. Então, vamos mudar a nossa semente, irmãos. Vamos mudar o nosso plantio. Qualquer decisão que você vai tomar, calcule, é uma decisão que vai trazer um lucro imediato, é para agora. Esse negócio é bom para mim agora, pode ser, mas daqui a pouco. Pode ser, vai ser bom. Eu vou comer agora, vou comer o que eu quero, tá certo, mas depois? Então, eu vou comprar agora, eu compro. De vez em quando você vê aí nos jornais, os meios de comunicações por aí, alguns comentários acerca de pessoas com cartões de crédito. Tem pessoa que tem um monte de cartão de crédito. E a bagunça a vida, fica devendo, enrola tudo por causa de cartão de crédito. Por quê? Porque não suportou a tentação de um momento. Tomou uma decisão errada e depois passa tempo para ele recuperar e às vezes nem recupera. Às vezes nem conserta aquilo ali. E no sentido espiritual, irmãos, quantas pessoas estão caminhando a passos largos, distanciando de Deus? É uma decisão de manhã, é uma decisão à tarde, é uma decisão à noite, é uma escolha aqui, é uma escolha ali. Vamos mudar nossas escolhas, vamos semear, vamos procurar semear dentro da vontade de Deus, crendo. Quero voltar lá no capítulo 37, Salmos que eu li. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quer ver que coisa linda tem nesse salmo? Glórias a Deus. Salmo é uma coisa. Eu quero mudar aqui um pouquinho a ordem dos versículos, mas eu queria que você observe aqui. Vamos começar aqui no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. A sequência do versículo 5 e também o início do versículo 3. Confia nele. Entrega, confia, descansa, espera. Aí depois você volta lá no versículo 4. Deleita, alegra. Observe a sequência que nós colocamos aqui. Eu mudei ela um pouquinho aqui. Entrega, confia, descansa, espera e alegra no Senhor. Irmão, tem jeito de sair mal agindo desse jeito? Agora, é fácil entregar os caminhos ao Senhor? Confiar nele, esperar nele,
descansar nele e alegrar nele. Entrega, confia, espera, descansa e alegra. Às vezes você quer até alegrar, mas não quer confiar e nem entregar. Agora, quando você entrega, você colocou a sua vida nas mãos dele, nas mãos de Deus. Às vezes não é fácil isso, irmãos. Eu já tomei algumas decisões na minha vida, algumas decisões das mais pesadas que eu já tomei na minha vida, foi quando eu confiei inteiramente no Senhor. Eu já passei por isso. Passar momentos assim de ter que confiar inteiramente em Deus. Eu não vi outra saída, era só Deus. Se Deus falhasse, acabou. Eu não tinha outra saída, mas Deus não falha. E você está cansado de pregar que Deus não falha. Por que às vezes nós não entregamos? Por que nós não confiamos? Eu tenho certeza que tem alguém aqui nessa noite que está precisando de entregar sua vida ao Senhor, confiar nele, esperar nele e descansar nele. Aí depois, quando você fizer isso, aí não tem jeito, você vai ficar alegre nele, e ele vai te alegrar o seu coração. Glórias a Deus. Que Deus abençoe, e que o Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele era o desejo dele, fazer com que você saísse daqui nesta noite, tendo mais cuidado com as suas escolhas e as suas decisões. As suas escolhas e as suas decisões. Procure decidir, escolher, ser fiel a Deus, fiel em tudo, entregar a Ele a sua vida, confiar nele, para depois você esperar, descansar e alegrar. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou dar os avisos. Enquanto eu vou dar os avisos, eu quero que alguém tire aí a oferta, que normalmente nós passamos para alguém aí que precisa a oferta da terça-feira. Irmãos, amanhã, quarta-feira, é a oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira nós teremos o culto na direção do departamento infantil. Sexta-feira nós teremos os grupos familiares. Sábado, na parte da manhã, o casamento da irmã Elisângela e o Giovanni. Então, até a irmã Dalva me pediu, eu fiz menção do casamento aqui no domingo, e ela estava com um convite ali, eu estava saindo, e ela falou assim, precisava ter passado o convite para a igreja aqui. Foi mais ou menos isso que eu entendi, mas terça-feira ainda está tempo. Aí eu não estou vendo ela aqui hoje, possivelmente já deve estar envolvida com o casamento, e assim sendo, ela não me passou, mas eu vi o convite ali, e eu queria deixar o convite. Eu acho que posso fazer isso sem nenhum constrangimento, sem nenhuma, assim, tendo certeza de que era a vontade dela e do pastor Antônio, estar aqui para estar convidando toda a igreja para o casamento da irmã Elisângela e o irmão Giovanni, no sábado, às 11 horas da manhã. Eu acho que para mim, eu acho que é o primeiro que estou fazendo dentro da igreja, às 11 horas. Mas eu até falei no domingo, eu estava torcendo para essa moda pegar, torcendo para isso dar certo, e os irmãos, depois alguém continuar fazendo isso. Eu acho que é ótimo. Você já imaginou casar 11 horas, fica tranquilo, dá tempo de organizar, é tudo mais fácil, né? Viajar para mais longe, né? Não precisa ficar viajando de noite. Eu acho que é bem mais fácil. Mas não estou mandando ninguém fazer isso também. Estou só falando que eu acho que daria certo. Então isso no sábado. Sábado à noite, aquela reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Todos os dias, a oração das 5 às 8 com as irmãs, e às 3 horas a oração missionária. Irmãos, quem tem os seus dízimos, faça uma decisão correta, entrega a eles.
contribua com os seus dízimos, as suas ofertas, e procure os irmãos tesoureiros, né? Aquela oferta missionária que nós temos aí umas, se não me falha a memória, eu não tenho muita certeza, mas parece que 9 igrejas nós estamos sustentando ali no Nordeste. Graças a Deus. Então está aí, são os avisos, e os irmãos já terminaram de tirar a oferta. Vamos colocar em pé e terminar 9 horas, né? São exatamente 9 horas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, meu Deus, de nos reunirmos para aprender da Tua Palavra, para nos estarmos alertas com relação à Tua Palavra, a orientação do Senhor. Pai Santo, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja, o Teu povo, dirige nossos passos, guia-nos conforme a Tua vontade e a Tua direção. Ensina-nos a confiar no Senhor, meu Deus. Ensina-nos a tomarmos as nossas decisões, Pai, decisões dentro da Tua santa bondade, perfeita vontade, meu Pai. Toma em Tuas mãos as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.